Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo deixares no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, glória a Jesus! Deus é bom, meus queridos. Mais uma mensagem gloriosa desse sábado abençoado. Eu quero aqui, junto com vocês, no nome de Jesus, meditar aqui em poucos minutos no livro de Jeremias, capítulo 48 e o versículo 10. O assunto hoje seria: não façais a obra de Deus negligentemente. Isto é em Jeremias. Já o apóstolo Paulo também nos desperta para que possamos lembrar dos dons que Deus nos deu. Então eu vou ler aqui em Jeremias 48 e o versículo 10. É bem forte essa passagem, quando diz aqui: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, ou descuidadamente, ou relaxadamente. Isso é muito forte, muito forte. Essa palavra é para os cristãos, povo de Deus, principalmente quem tem dons de Deus, os dons que Deus te deu. Vamos observar agora na primeira epístola a Timóteo, apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias, com a imposição das mãos do presbitério. Glória a Jesus. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Glória a Jesus. Hoje a palavra é uma palavra muito forte. Aliás, a palavra de Deus é forte. Quando Jeremias, o profeta de Deus, ele profetiza, ele fala, ele exige uma palavra que para aqueles que têm os dons de Deus, aqueles que foram chamados, vocacionados para a obra, o reino de Deus, ele nos traz um alerta, um despertamento, ele nos dá um sinal de perigo até. Ele diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus negligentemente. Dá uma impressão que essa palavra é dirigida mais aos pastores, aos líderes. Não. A obra de Deus, quando Deus falou com Moisés, peça para os levitas se consagrarem, unge eles, e o papel deles, a função deles é carregarem nas costas um varão de ouro, a arca do concerto. Tinha que ser homens puros, santos, jovens,
totalmente dedicados a Deus. A missão deles era armar e desarmar a tenda na jornada de 40 anos. Eles tinham também o trabalho de estar auxiliando os sacerdotes nos holocaustos, quando se oferecia animais a Deus pelos pecados. Então essas pessoas eram reservados, distanciados de um mundão, a mente distanciada do mundo, mente limpa e pura. Mas nós vamos encontrar momentos que Deus exige que os levitas se santifiquem mais ainda, porque alguns começaram a se relaxar, a descuidar. Isso lá atrás, no Pentateuco. Agora vem Jeremias nos dando um alerta: não façais, não faça a obra de Deus negligentemente. Só que ele usa uma palavra forte: maldito aquele. Você sabe o que é ser maldito ou amaldiçoado por Deus? Quem te livrará das mãos de Deus? Ninguém, ninguém. Se nós cairmos nas mãos do diabo, tem quem nos livre, o próprio Deus. Mas quem cair nas mãos de Deus, debaixo de maldições? Alguém diz: Deus não amaldiçoa. Se ele não amaldiçoa, então ele não é santo, porque ele cuida da santidade, ele requer a santidade. E quando a pessoa se opõe e a pessoa se rebela, logo recebe as cobranças divinas de Deus. É uma coisa que Deus não aceita, é fazer a obra dele relaxadamente. É uma coisa que Deus repugna a pessoa que não tem o zelo pela obra do Senhor. Tem pessoas que têm grande zelo por aquilo que é do patrão, as ferramentas do patrão, alguma coisa da empresa. A pessoa faz com equidade, com zelo, com aprimoramento, porque é do patrão. A pessoa tem aquele patrão como Deus. Ele não quer perder aquele emprego, então ele faz de tudo para zelar aquilo que é do patrão. Tem pessoas que têm um zelo pelo time que segue, pelo time que ele segue. Ele zela. Às vezes o zelo é tão grande de certos torcedores fiéis e fervorosos naquilo, que chegam até a entrar em confusão, em confrontos, em brigas. Porque na mente dele, ele quer zelar daquele nome, ele quer zelar daquela entidade. Então estou pegando apenas comparações, não estou nada contra jogo, estou pegando comparações de zelos que as pessoas têm com as coisas desta terra. Isso é óbvio, é até importante, mas na obra de Deus tem que ser muito, mas muito mais. É o que diz a palavra. O próprio Deus nos recomenda amar o pai, amar a mãe. O próprio Deus. Amar nossa família. Só que o próprio Deus está dizendo: quem amar o pai, quem amar a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Não pode ser meus seguidores. Porque servir a Deus e amar a Deus não se consegue sem isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Renúncia. Não se consegue provar que ama a Deus sem renúncia. Porque quando alguém fala, um homem fala para uma mulher: eu te amo, se ela for infantil, ela vai se desmanchar toda. Só que só pode se dizer que eu te amo é dentro de circunstâncias. É necessário a pessoa se esvaziar de si, não ter mais ninguém na mente, no coração. O passado já morreu. Quando se diz eu te amo, é uma entrega, é algo verdadeiro,
tem que ter uma renúncia por aquilo que está lá atrás. Não pode ter solidão. Quando se lembra de nome de alguém, quando se ouve uma música, vai lembrar de alguém lá atrás. Não. Se disser eu te amo, tem que ter renúncia. E se a outra pessoa for infantil, vai se alegrar simplesmente com esta palavra, eu te amo. É aí que está o engano de muitos casais, muitas pessoas neste mundo. Porque você tem que exigir, se a pessoa te ama, você tem que exigir dentro das circunstâncias. Glória a Jesus. Quantos casais que às vezes a esposa adoece, uma enfermidade que o médico diz, ela está impossibilitada de uma vida íntima, conjugal. O que o homem faz? O homem vai orar a Deus, ele vai lutar com ela na fidelidade, naquela enfermidade? Não. Ele vai pular fora, ele vai arrumar um quebra-galho. É o mesmo que disse lá atrás, eu te amo, mas nas circunstâncias de uma doença, de uma enfermidade, ele é mentiroso, ele não é verdadeiro. Então estou juntando tudo isso aí para dizer, se não houver isso aqui, por mais que você ame alguém, por mais que ame uma torcida, por mais que ame o que você faz, se você, segundo a Bíblia, diz, não cumpriu o que Jesus disse, quem amar o pai mais do que a mim, a mãe mais do que a mim, não é digno. Isso não quer dizer que você tem que aborrecer seu pai, aborrecer sua mãe, não é isso. Pelo contrário, quem está em Deus tem que amar muito mais ainda, com mais amor, os seus progenitores que te criaram e colocaram no mundo. Então você tem que provar a Deus que o amor que você tem por eles é verdadeiro, é fiel, você reconhece que eles são seus pais, só que ele, o Supremo, ele é supremo. Porque é ele quem deu vida a você e a seus pais. Ele é quem dá o fôlego de vida. Então aqui minha palavra é dentro daquele contexto. Maldito aquele que fizer a obra de Deus negligentemente. Eu estou chamando para um zelo, um despertamento. Veja o que Paulo disse. Desperte o dom que há em ti. Por que Paulo está dizendo desperte? Enquanto que Jeremias fala, maldito aquele que faz a obra de Deus negligentemente, uma distância de muitos anos um do outro, porque o Espírito é o mesmo. Aí o apóstolo Paulo vem aqui no nosso tempo contemporâneo dizendo, glória a Jesus, não desprezes o dom que há em ti. Veja que as duas mensagens de Jeremias e Paulo se encaixam. Um está dizendo, maldito aquele que fez a obra de Deus negligentemente. Pessoas que começam a deixar de lado, relaxando, não se importando muito, esquece que tem dons de Deus, esquece que foi chamado para aquilo, esquece que Deus te chamou e vocacionou para alguma obra no reino dele. A igreja é o reino de Deus. Ali não é uma religião de você estar dentro daquele templo, não. Ali é uma família cristã congregada para louvar e adorar. Mas o seu caso, o nosso caso cristão, somos reino de Deus. Temos que estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vestido da capa branca, isto é, espiritualmente dizendo, a capa que o Espírito Santo nos concede, o manto de Deus, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Então nós temos que fazer com alegria. E o reino de Deus exige de nós, sabe o quê? Força física. Exige força física. Nenhuma dedicação acontece se não tiver a mente voltada para aquilo, ocupando a mente, se desgastando. Nenhuma dedicação existe sem esforço, sabe? Sem entrega. E na hora da entrega existe o que? A renúncia. Aí o apóstolo Paulo diz, não despreza o dom de Deus que há em ti. Por que ele está dizendo não desprezar? Porque já estava sendo relaxamento, já estava tendo desleixos. A pessoa já estava, ele fala para Timóteo, o apóstolo Paulo, ele cuida muito de Timóteo, porque ele já sabia que Deus ia levá-lo, e Timóteo tinha que ser o pastor, tinha que pastorear. Ele fala, desperte o dom que há em ti.
foi mediante profecias e pela imposição de mão do presbitério. Quantos irmãos que já na infância, na adolescência, Deus falava: você vai ser um grande profeta, você vai ser um músico, você vai ser um pregador, você vai dirigir igreja. Quantas profecias, a mãe quando fala, é a profecia. Um irmão, uma irmã que fala contigo, você é um ungido de Deus, é uma profecia, é isso que Paulo está dizendo. Só que Paulo está dizendo com a imposição das mãos. Tem pessoas no mundo, na maioria dos obreiros, que receberam a imposição das mãos do apóstolo, do presbitério da sua igreja. Aquele momento, não foi o pastor fulano, presbítero fulano, missionária fulana, que te ungiu, que te consagrou, não. Aquele momento ali é determinação do Espírito Santo ungindo aquela equipe, aquele presbitério, para pôr a mão sobre você. E isso aconteceu lá atrás na sua vida. Essa graça que você tem, esse chamado, essa admiração que você tem por muitas pessoas, onde você chega, você causa uma admiração até boa e abençoada, isto é, unção que você tem. Mas tem lá atrás, ainda que você seja um teólogo, ainda que você tenha ainda que você seja perito na teologia, se você não tiver chamado de Deus, e isso aqui, ó, imposição das mãos do presbitério, veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando ali estavam 5 homens de Deus, servindo a Deus, naquele meio estava incluso o Paulo e o Barnabé. Eles estavam orando, jejuando e servindo a Deus. Servindo o quê? Servindo a obra. Quando a Bíblia diz lá, Atos 13, e o Espírito Santo disse. Para quem será que o Espírito Santo disse? Jesus já não estava mais ali, Jesus já estava no céu. Agora o governo está pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz, e disse o Espírito Santo. Atos, muito forte, capítulo 13. E disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé. Saulo, que é o mesmo Paulo, e a Barnabé. O Espírito Santo disse isso para a liderança da igreja. Ali está a prova que a liderança não podia ir em lugar nenhum, não podia determinar nada, não podia liberar nada sem aquele que governa, que é o Espírito Santo. Por isso, quando o Espírito Santo disse lá em Atos 13, separai-me a Saulo, que é o mesmo Paulo, e Barnabé. Para quem será que o Espírito Santo falou isso aí? E disse o Espírito Santo, separai-me. Ele falou para o ministério, falou para o apóstolo Pedro, o concílio. E ali diz a Bíblia que eles impuseram as mãos, jejuaram, oraram e puseram as mãos. E determinaram, designaram. Você um dia foi designado. Ainda que você seja aquela pessoa que puxe, tira as ofertas com a salva. Ainda que você seja aquele que abre a porta da igreja. É um dos maiores problemas que acontece nas igrejas. É esse tal de negócio, abrir a igreja na hora certa. Pode passar em porta de certas igrejas, tem um grupo de ovelhas lá fora, esperando quem? O tal do irmão, a tal da irmã, que um dia louvou a Deus por ter sido contemplada a ser uma porteira, um porteiro, um recepcionista da igreja. Só que as ovelhas chegam primeiro e o aprisco está fechado. É o que está dizendo. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Amados, músicos, que o culto já começou e o músico chega, o que ele faz? Ele fica afinando a guitarra, afinando o contrabaixo. E os irmãos cantando, irmãos orando, e daqui a pouco um conversa com o outro, um violão tirando conclusão com a guitarra. Agora está certo, só que já cantaram 2 hinos. Qual é o seu problema? O certo até seria, se você chegou atrasado, nem ir lá para frente, porque isso aí faz parte do maldito aquele que faz a obra de Deus negligentemente. Aí vem o apóstolo Paulo com mais outra granada em cima. Não despreza o dom de Deus que é em ti, o qual te foi dado por profecia e imposição de mãos.
Quando se diz imposição de mãos, é o ministério, é a glória de Deus que te autorizou a fazer uma coisa na igreja. E por que tu começou bem e está tão assim que só o sangue de Cristo? Volte à prática. A Bíblia nos recomenda, volte à prática das primeiras obras. Conquiste Jesus novamente. Peça perdão. Mude de comportamento. Se alguma coisa está pegando, alguma coisa está te atrapalhando, Jesus fala assim, se a sua mão atrapalha, ó, corta ela. Não é com facão, não. É renúncia. Se for necessário, mude de comportamento. Se é a distância, muda para perto da igreja. Se é faculdade, mude de faculdade. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Se é o tipo de trabalho, peça a Deus outro trabalho. Mude, dá o teu jeito, dá os teus pulos. Mas não faça a obra de Deus negligentemente e desperte o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia, mediante a imposição das mãos do presbitério. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado. Essa mensagem, ela possa entrar no teu coração, na tua alma e despertar os cristãos em Cristo. Ore por mim, porque eu oro por você. Compartilhe, mande para outros. Quem sabe tem muitos cristãos parados aí, fazendo a obra de Deus, parado, já está negligenciado. Quando eu oro, eu vejo muitos instrumentos parados, muitos maestros, muitos dirigentes de grupos totalmente enferrujados espiritualmente, estão fazendo a obra de Deus negligentemente. Deus possa vos despertar em Cristo Jesus. Pastor Aldo Cavalcante, da Igreja Templo de Deus no Brasil, Litoral Norte, São Sebastião, São Paulo. Obrigado a todos. Hoje estaremos indo para Osasco, aqui do litoral para Osasco, nossa igreja matriz, onde estaremos ali com o pastor presidente Altamir Cavalcante. Abraços, compartilhe, mande seu comentário para poder eu pegar o teu nome e orar nas madrugadas. Amém? Amém. Glória a Jesus.